Estamos na resolução do desafio 14. Mas antes de resolver o desafio 14, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe calcular a área de um polígono numa malha quadriculada em que os vértices desse polígono coincidem com os vértices dos quadrados? Se você não sabe calcular pelo teorema de Pique, não saia daí. Olá, eu sou o professor Jorge Gama e eu trouxe um pouco de geometria para você. George Pique foi um matemático austríaco que deixou de presente para a gente um dos teoremas mais elegantes da geometria, que ficou conhecido como teorema de Pique. Se eu tiver um polígono numa malha quadriculada, que forma que a maioria das pessoas calculariam a área desse polígono? Com certeza, a maioria das pessoas iriam pegar a área do retângulo que contém esse polígono. Professor, mas aí é um quadrado, né? Lembre que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, esse polígono está dentro de um retângulo e a maioria das pessoas iriam calcular a área desse retângulo e iriam tirar a área desses triângulos que estão aqui no canto. Ia tirar esse triângulo e esse triângulo. Como, professor? Assim, eu vou destacar. Nós temos um quadrado de lado 3, eu tenho 3 na base e 3 na altura. Então, a área total desse que eu estou destacando dá 9. Depois iria calcular a área dos triângulos que estão nos cantos. Então ficaria, professor, a área total 9, e essa área eu vou subtrair dessas áreas dos triângulos. Vamos lá? Que é a área de um dos triângulos? Base vezes altura sobre 2. Base é 1, altura é 3, então ficaria 1 vezes 3 sobre 2. Ficaria então 3 sobre 2, que daria 1,5. Calculariam a área do outro triângulo, do outro canto. Base, 2, altura, 2, sobre 2. Cortando 2, eu vou ter área 2. A área do outro triângulo seria base vezes altura sobre 2. A base é 3, a altura 1 sobre 2. Também daria 1,5. Ou seja, a nossa área aqui ficou, a área que eu tenho que retirar daquele retângulo, que na realidade é um quadrado, 1,5 mais 2 mais 1,5 vai dar 3 com mais 2, 5. Essa área eu vou ter que retirar para sobrar só a área desse triângulo. Então ficaria 9, a área pintada, ficaria 9 menos esses triângulos que eu retirei, menos 5. Então a área que nós estamos procurando vale 4. É assim que faria a maioria das pessoas. Como faria George Pique? George Pique deixou o seguinte teorema. Se eu tiver um polígono simples, numa malha quadriculada, em que os vértices desse polígono coincidem com o vértice dos quadrados, você pode usar o seguinte teorema. A área desse polígono será a metade dos pontos que estão na borda, mais os pontos na parte interior, menos 1. Simplesmente isso. Como assim, professor? Eu vou pegar o polígono e conferir quantos pontos você tem na borda desse polígono. Ou seja, quantos vértices de quadrados você encontra nessa borda. E a quantidade que eu estou encontrando é 1, 2, 3, 4. São 4 pontos. Vou dividir por 2, mais a quantidade de pontos no interior. 1, 2, 3. Menos 1. Esse menos 1 já faz parte do teorema, tá? Ficou, então, 4 por 2 dá 2. Com mais 3, 5. 5 menos 1, 4. Então, quer dizer que dentro desse triângulo cabem 4 quadrados. E se cada quadrado tem área 1 vezes 1, ou seja, cada quadradinho tem área 1 metro quadrado, e são 4 quadrados que cabem ali, com certeza a área do triângulo será 4 metros quadrados, que é a mesma resposta que você encontrou utilizando a área do quadrado menos a área dos triângulos que estão nos cantos. Então, nosso teorema de Pique, eu vou utilizar para a gente resolver o 14º desafio do Instagram. Então, vamos lá? Parabéns para todos os viciados em matemática que conseguiram resolver a questão, e nós vamos simplesmente resolver pelo teorema de Pique. E esse teorema me diz o quê, professor? Que se os vértices do polígono estiverem coincidindo com os vértices dos quadrados, eu posso simplesmente contar os pontos que estão na borda e contar os pontos que estão na parte interior. Vamos lá, então?
Quantos pontos tem na borda, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 pontos na borda. Vou pegar a metade dessa quantidade de pontos. É isso que diz o teorema de Peake. Mas, agora eu vou contar os pontos que estão na parte interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 pontos, tá? 9 vértices dos quadrados. Depois desse cálculo, eu tiro 1. Teorema de Peake. Professor, a quantidade de pontos na borda. Já contamos e deu 11 pontos. A quantidade de pontos na parte interior, professor. Já contamos também. Que deu 9. Menos 1. Então, a área desse polígono será metade de 11 dá 5,5. 9 menos 1 dá 8. Então, a área desse polígono será 8 mais 5,5, que dá 13,5. Então, se dentro desse polígono cabem 13,5 quadrados desses, e cada quadrado tem 1 metro quadrado, então a área desse polígono será 13,5 metros quadrados. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo desafio do Instagram.